Ajnanatimirandasya ajnanjana shalakaya Kakshurumilitam yena tasme shri gurave namaha. Bhagavad Gita, capítulo 8, Dhyana Abhidhyana Yoga. No capítulo 7, o Sr. Krishna diz que quando as pessoas desenvolvem Bhakti e o reconhecem como Supremo, entregando-se a Ele, elas alcançam a autorrealização e tornam-se unas com Ele. Aqueles que alcançam tal nível não têm qualquer objetivo pessoal, nem sequer almejam por realização ou libertação, nada. Tais bhaktas, que são completamente puros de coração, alcançam totalmente o Senhor. Contudo, isto acontece apenas pela sua graça, não através do seu próprio esforço. Porque ele anseia por eles, os bhaktas que o serviram alcançam os seus corpos espirituais e ascendem à sua morada para ali, o servirem eternamente. Não estão limitados por nenhum karma, por isso não têm de voltar outra vez a esta realidade. No capítulo anterior, o Sr. Krishna também explica a Arjuna os diferentes tipos de devotos. Alguns devotos servem o Senhor apenas para ganharem certas coisas. Bhagavan diz que, pela sua misericórdia, ele concretiza todos os seus desejos. Contudo, devido ao karma, eles terão de regressar outra vez e nascer como almas elevadas para ajudar outros. Existem outros devotos que rezam apenas com a mente e anseiam apenas por coisas exteriores. Rezam aos semideuses e alcançam somente o nível dos semideuses. Todavia, devido à sua fé, o Sr. Krishna também fica agradado com eles e dá-lhes a percepção, o poder e a força para passarem para o nível seguinte, para subirem a escada da espiritualidade. O capítulo 8 é sobre o Akshara Brahma Yoga, como percepcionar e alcançar a realidade suprema, o super-espírito. Neste capítulo, Krishna ensina Arjuna a alcançar a realidade suprema, mesmo enquanto se vive neste mundo, percebendo que este mundo é apenas uma manifestação dessa realidade suprema. No início do Bhagavad Gita, a mente de Arjuna está cheia de muitas questões e vemos que ele ainda tem dúvidas. Arjuna ainda não está plenamente realizado, mas o seu coração está totalmente aberto. Há este anseio dentro dele e ele está desejoso de saber mais. Capítulo 8, verso 1 em diante. Verso 1. Arjuna Uvaje Kim tad brahma kim adhyatma kim karma purushottama Haributam je kim proktam Haridaibam kim ujyate. Arjuna diz: o que é aquele Brahman? A realidade suprema. O que é Adhyatma? Aquilo que é associado ao Self. O que é Karma? Ação. O que é Adibhuta? Relativo à matéria. Ao Ser Supremo, quem é Adidaiva? Relativo aos semideuses. O Sr. Krishna já falou sobre todos estes termos, mas Arjuna está ainda a tentar compreender e a sua mente está a ficar confusa. Ele diz: tu és o Senhor de tudo, tu superas tudo. Seria mais simples se me dissesses logo: eu sou o Senhor. Fico confuso com todos estes termos. Arjuna não tinha propriamente uma mente confusa, mas uma mente que queria compreender, uma mente ocidental, racional, científica. Mas ainda bem que a sua mente estava nesse estado. De outro modo, ele não teria conseguido manter o Sr. Krishna a falar, dando-lhe o Gita a ele e à humanidade. Aqui Arjuna refere-se ao Sr. Krishna como Purushottama, que significa o melhor de todos, o omnisciente, o omnipresente, o controlador, o criador, protetor e destruidor, Keshava. Ele pergunta a Krishna: o que é Brahman? Quem é o Criador, a realidade suprema? Quem é a divindade absoluta? O que é o
Adhyatma? O que é este corpo? O que são os sentidos, a mente, o intelecto, a alma individual? O que é a supra-alma, a super-alma? Arjuna quer compreender. O que é o karma? O que é a realização do sacrifício e da caridade? O que é a ação passada? O que é a ação presente? O que é a ação futura? O que é a ação de Deus neste universo? O que se diz ser Adibhuta? Adibhuta significa tudo o que é criado, os 5 elementos físicos, toda a matéria física, toda a ordem de seres vivos. Arjuna pergunta ao Senhor Krishna: o que é a matéria? O que existe para além da matéria? Ele está a ser muito científico. Oh Purushottama, quem é Adidaiva? Quem é esta divindade que presida todos os fenómenos? Com uma mente inquiridora, Arjuna continua a perguntar ao Senhor Krishna. Capítulo 8, verso 2. Adyajna katam kotra desmin madhusudana prayana kaleje katam jneyosi niyatatmabi. Quem é Adyajna? O princípio do sacrifício neste corpo, e como é que ele é o Adhyasna, ó Krishna, e como é que serás tu conhecido na hora da morte pelo autocontrolado? Quem é Adhyasna, o princípio do sacrifício neste corpo? A oração da comida. Brahmarpanam Brahmabir Brahmagnau Brahmanautam. Capítulo 4, verso 24. Significa: o Senhor é aquele que come, aquele que consome. Ele é também o alimento que é consumido. Adhyasna aqui refere-se a uma divindade particular ou ao Self, a testemunha interna, o grande observador. Arjuna pergunta ao Senhor Krishna: e como é que serás tu conhecido na hora da morte pelo autocontrolado? Ele diz: tu és o Senhor de tudo, tu és aquele que sustenta tudo. Como podem aqueles que têm autocontrolo, Niyatatmabi, aqueles que são realizados, fixar a sua mente em Deus no momento da morte? É através de pranayama? É através de japa? É através da meditação? É através da constante lembrança? Como? Arjuna está a colocar estas questões porque existem muitas formas de alcançar a realidade suprema. Capítulo 8, verso 3. Shri Bhagavan Bhaje Aksharam Brahma Paramam Swabodhyatmam Ujyate Buddha Babod Baba Karo Visarga Karma Samjnitam. O Senhor diz: Brahman é o Self indestrutível e supremo, Aksara. A própria natureza material, Swabhava, é aquela que reside com o Self, Adhyatma. A força criadora externalizada que dá origem a entidades materiais é conhecida como Karma. Aqui Bhagavan diz que Brahman, a divindade sem forma, absoluta, a encarnação de Satchitananda, verdade, conhecimento, consciência e beatitude, é o Deus Supremo, o mais elevado e melhor de todos os deuses. Este Self indestrutível, que está acima de toda a natureza material, é a própria natureza mais elevada, esta divindade para Brahma, o próprio Krishna, que é a fonte e o âmago da alma individual. Quando esta natureza mais elevada de Deus se manifesta e toma forma nesta realidade inferior, através da sua Prakriti, através da sua vontade, assume os aspectos do corpo, dos sentidos, da mente e do intelecto, mas fica completamente fora deles. O Atma preside ao corpo, mente, sentidos e intelecto. É por isso que o Atma é chamado Adhyatman. Adhyatmam. O Self é aquele que subjaz a toda a existência, é aquele que é a base da criação, da preservação e da dissolução deste universo.
A força criadora externalizada, que dá origem a entidades materiais, é conhecida como karma. É pelo seu poder que tudo é criado e preservado, e é pelo seu poder que Prakriti dissolve tudo. O Senhor Krishna diz: Eu sou aquele que cria, sou aquele que sustém a criação e sou aquele que finalmente absorve tudo. E quando tudo isto tiver sido absorvido, quando a próxima kalpa surgir, sou eu próprio que cria tudo novamente. Através da minha própria Prakriti, tudo é criado. Na Bíblia é dito: Deus era um. Então Deus diz que ele seja muitos e ele criou os seres humanos. Nos Vedas também existe uma passagem semelhante onde Deus diz: Eu sou um. Que ele seja muitos. Ele manifesta pequenas partes de si próprio que se tornam seres humanos. Contudo, ao mesmo tempo, o Senhor Supremo permanece ele próprio um, infinito e eterno. Quando alguma coisa está limitada pela matéria ou pela existência e partes dela são retiradas pouco a pouco, atinge-se um ponto em que todas as partes foram retiradas e acabou-se, mas independentemente de quantas partes saiam do Senhor, ele continua pleno. Ele não fica diminuído, ele pode manifestar-se muitas vezes neste mundo, todavia não existe limite para ele. O Senhor Krishna diz que sempre que estas suas partes encarnam na Terra e fazem o jogo da vida e da criação neste mundo e neste universo, a isto chama-se karma. Então, o que quer que seja criado, toda a criação é karma. Tudo o que existe na realidade exterior é karma e tem uma limitação. Quando o Senhor se manifesta, ele baixa a sua frequência para esta realidade através da sua natureza inferior, a Para-Prakriti, a sua Maya-Prakriti. Ele está mesmo para além da sua natureza superior, Para-Prakriti, a sua Yoga Maya, que é a força vital, o Jivatma, capítulo 4, verso 4 e 5. A pessoa transcende a limitação da matéria quando o próprio Senhor se manifesta profundamente no âmago do coração. Quando ele se revela àquele que lhe está completamente entregue. Então a pessoa identifica-se com o Senhor e não há diferença entre o Senhor e aquela alma individual. Assim a pessoa ascende de volta à realidade suprema e não há mais karma criado. Mas quando, devido à ignorância, a pessoa se percepciona como separada do Senhor, então o karma é criado. O fruto do jardim do Éden é o fruto da ignorância. Aqui o Senhor Krishna declara que a realidade suprema, o Jivatma e a criação material inferior são três aspectos diferentes do Senhor. Mesmo se, devido à ignorância, a natureza material inferior afetar o corpo, a mente e o intelecto, ela não toca a alma individual. Devido à ignorância, as pessoas que residem na realidade materialista mundana, completamente focadas no mundo exterior, completamente focadas nas qualidades negativas, não conseguem percepcionar a alma, o Atma, no seu interior. Por outro lado, as pessoas que estão no caminho espiritual, que são dedicadas ao seu sadhana, que são calmas e estáveis, conseguem percepcionar e sentir o Atma através do conhecimento do Self, meditando no Srimad Bhagavad Gita e pondo em prática, seguem o caminho de Bhakti, ficam conscientes do Atma. Tornarem-se espirituais significa que têm a consciência de que não são apenas este corpo, que não são apenas esta mente. Percebem que são a alma individual e, nesse estado, louvam o Senhor e amam o Senhor. Então ascendem a um tal grau que percepcionam o Senhor continuamente dentro de si próprias e têm a grande alegria, a beatitude de servi-lo. Aqui Krishna também diz que, para além do Atma, está o Self indestrutível supremo, Aksara. Aquele que é ignorante não consegue percepcionar o Self, mas o Self está sempre presente. Às vezes, revela-se através de um determinado sentimento, através de uma determinada consciência. Da mesma forma, a alma suprema revela-se ao Bhakta como a super-alma, a supra-alma, a mais elevada.
Este verso é a causa de muitas divergências entre os acharyas e os pandits, muito conhecedores de todas as sampradayas e de todas as denominações. Estas divergências suscitam ódio. Capítulo 8, verso 4. Adibhutam Charubaba Purushash Jadidadam Adiyajno Me Batra Tedeabrutam Barara. Ou melhor, dos seres encarnados, a natureza física, que está em constante mudança, chama-se Adibhuta, a manifestação material. O meu aspecto transcendente, omnipresente, Purusha, a fundação subjacente a todos os semideuses, chama-se Adidaiva. E eu, o Senhor Supremo, representado como a super-alma no coração de cada ser encarnado, chamo-me Adhyasna, o Senhor do Sacrifício. O que quer que se percepcione na natureza inferior de Deus na criação material é perecível e tem um limite. Assim acontece com o corpo, os sentidos, a mente, o intelecto e o ego, os vários elementos que estão presos aos objetos dos sentidos e que estão dependentes do Jiva, o ser encarnado. Contudo, todos os seres encarnados são sustentados pela natureza superior de Deus. A alma, o Atma, está sempre presente e tem poder sobre tudo na criação material. A alma é a centelha do divino, a centelha da super-alma, é a natureza superior de Deus, e esta natureza superior de Deus, a natureza suprema, Narayana Tattva. O próprio Narayana está para além dos deuses e dos semideuses, porque ele próprio é a energia que dá o poder aos deuses. E eu, o Senhor Supremo, representado como a super-alma no coração de cada ser encarnado, chamo-me Adhyasna, o Senhor do Sacrifício. O próprio Senhor é aquele que reside no corpo, que oferece o sacrifício e que recebe o sacrifício. É também Ele que distribui os frutos de todas as ações. Ele diz: Eu sou aquele que reside não apenas no âmago do corpo, mas no âmago do self. Eu sou o grande observador, a testemunha interior que tudo permeia. Arjuna está a ouvir o Senhor com profunda atenção, enquanto Bhakta, enquanto devoto, enquanto o Senhor Krishna lhe revela que Ele é o Mestre de tudo, o Senhor dos Senhores. Ele percebe isso, ele compreende. Mesmo se Krishna lhe tivesse dito, por exemplo, que algumas flores amarelas eram pretas, sendo um Bhakta que se entregou inteiramente aos pés de lótus do Senhor, Arjuna teria dito, sim, elas são pretas. Se Krishna tivesse dito, esta flor não é uma flor, é um pássaro, Arjuna teria dito, sim, é um pássaro. Se Krishna tivesse dito que a flor não era um pássaro, era um peixe, Arjuna teria dito, sim, é um peixe. Enquanto Senhor de Adibhuta, a manifestação física material Krishna pode alterar os elementos e transformá-los como desejar. Tudo é composto dos elementos e o Senhor pode dobrar e ligar os elementos e transformá-los. É por isso que Deus tem muitas formas e aspectos, porque Ele está para além dos semideuses, para além dos deuses, para além da criação, para além da compreensão da mente. Enquanto devoto, Arjuna pode compreender o que ele está a dizer. Capítulo 8, verso 5. Antakale jamame basmanan muktva kakale vanamya prayati samad babamyati nastya samshaya. Quem quer que deixe o seu corpo e parta, lembrando-se de mim na sua hora do fim, chega ao meu estado de ser, o do Purushottama. Disso não há qualquer dúvida. Aqui o Senhor Krishna diz que no fim desta vida humana, aquele que é realizado alcança-o. Quem quer que deixe o seu corpo e parta, lembrando-se de mim, entre todos os seres humanos, quantas pessoas morrem com a atitude de deixarem o corpo para alcançarem o Senhor? Apenas algumas, muito poucas.
Depois de passar por 8,4 milhões de nascimentos e de se manifestar através de toda a cadeia da criação, a alma individual alcança um corpo humano. É uma oportunidade muito rara alcançar um nível de um ser humano que pode, então, esforçar-se por alcançar o Senhor. Tem de agarrar essa oportunidade, mas se ainda não realizou o Senhor nesta vida, voltará de novo e nascerá novamente num corpo humano. Se as pessoas são amaldiçoadas, podem nascer numa espécie inferior. Isto inclui a maldição que a pessoa inflige a si própria, comendo muita carne, porque o divino também está presente nos animais. Então a pessoa será amaldiçoada por esses animais. O mesmo acontece com os talhantes. Eles renascerão como os animais que mataram ou comeram. Todavia, estas pessoas permanecerão na forma animal apenas por um certo tempo. Depois nascerão novamente enquanto seres humanos. Aqui Bhagavan diz: quem quer que deixe o seu corpo e parta lembrando-se de mim, chegará a mim. Lembram-se da história de Ajamila, capítulo 5, verso 23. Ele chamou pelo seu filho Narayana na hora da sua morte. Ele não tinha qualquer pensamento de Deus, apenas chamou pelo nome do Senhor, Narayana, porque era o nome do seu filho. Até ao último momento, quando estava a morrer, não tinha tido qualquer realização. Não pensou, estou a chamar por Narayana porque quero alcançá-lo. Porém, Deus teve misericórdia da sua alma. É dada às pessoas a oportunidade de alcançarem o Senhor e a forma mais fácil é através da graça de alcançarem o refúgio do Satguru. Uma vez que tenham aceito o abrigo do Satguru, são orientadas no seu caminho espiritual e, sem dúvida, realizar-se-ão. Quando se seguiu um caminho espiritual entoando continuamente os nomes divinos, torna-se fácil ter a lembrança constante do Senhor. Chega ao meu estado de ser. Quando a alma está a deixar o corpo, assim como quando a alma está a entrar no corpo, dentro da barriga da mãe, existe uma energia divina muito poderosa. O Atma tem toda a qualidade do divino dentro dele. Dado que Deus é muito poderoso, o Atma é também muito poderoso. Contudo, não é fácil lembrar-se de Deus no momento da morte. Conhecem a história do comerciante? O comerciante tinha 3 filhos e cada um dos seus filhos tinha um nome divino. O comerciante sabia que os Shastras, os Vedas, dizem que se a pessoa se lembrar do Senhor na hora de deixar este mundo, apagará automaticamente o seu karma. Então, ele deu aos seus 3 filhos os nomes Rama, Krishna e Narayana. De acordo com este verso, o próprio Bhagavan diz que quem quer que se lembre dele na hora de deixar o corpo será libertado. Isto é porque o nome de Deus é muito poderoso. Não é um nome normal, não é como Rogério ou Eduardo ou algo parecido. O nome de Deus tem o poder de libertar. Até Jesus recebeu o nome de Emanuel, o que significa Deus está conosco. É um lembrete de que Deus está conosco. O nome de Jesus foi dado a José pelos anjos. Normalmente os pais fazem uma lista de nomes para o seu bebê. Mas o anjo disse a José para dar o nome de Emanuel ao bebê, porque este nome estava infundido com uma energia divina. O nome de Deus tem o poder de libertar. Este comerciante tinha desfrutado muito da sua vida no mundo exterior e pensava que toda a sua glória material iria sempre com ele para toda a parte. Contudo, no final da sua vida, no seu leito de morte, ele percebeu que isso não era verdade e pensou: não posso levar nada comigo. Durante toda a minha vida fui escravo da minha loja, trabalhando para adquirir estas posses, e agora tenho de deixar estas pessoas desfrutarem delas. Os seus filhos provavelmente até estavam a rezar para que este velho homem morresse. O comerciante pensou que tinha sido muito esperto ao dar nomes divinos aos seus filhos, por isso deu toda a terra que tinha ao seu filho Krishna, dizendo: Krishna, dou-te toda a terra que possuo, cuida da agricultura e dos animais.
Uma vez que o próprio Sr. Krishna tinha sido um pastor, ele deu a sua terra ao seu filho Krishna. Uma vez que o Sr. Rama tinha sido um rei que tinha tido um palácio, ele disse ao seu filho Rama: Rama, recebe esta grande casa e desfruta dela. Depois disse a Narayana: Dou-te todas as joias, todos os tesouros que colecionei. À medida que contemplava tudo o que estava a dar, ele começou a sentir-se triste por estar a deixar ir as suas posses. Naquele momento estava prestes a dar o último suspiro. Quando alguém morre, respira 3 vezes antes de morrer. Isto é para o lembrar da Trimurti, Deus como o Criador, o Protetor e o Destruidor. Todas as pessoas passam por este estado. No momento da morte do comerciante, de repente, veio à sua mente a ideia de que ele se tinha esquecido de confiar a sua loja a alguém e as suas últimas palavras foram: Quanto à loja. A sua mente estava na loja. Ele tinha passado toda a sua vida na loja e, inevitavelmente, morreu pensando na loja. Nem sequer conseguiu lembrar-se de chamar pelos seus filhos Narayana, Krishna ou Rama. Em vez disso, pensou apenas na loja. Sabem, não é assim tão fácil. Para se lembrarem de Deus, têm de praticar. Sem praticarem, sem o entoarem continuamente e sem se lembrarem dele continuamente durante a vossa vida, não pensem que no último momento serão capazes de se lembrar dele. Mas os Bhaktas que entoam os seus 16 ciclos de malas todo dia, que têm este grande amor dentro dos seus corações, aqueles que são totalmente dedicados, o que quer que façam, onde quer que estejam, estão constantemente a pensar no Guru e em Deus, por isso é-lhes fácil recordarem-se dele no último momento das suas vidas e irão seguramente realizá-lo. Como Krishna diz neste verso, a pessoa chega ao meu estado de ser. Independentemente de onde, quando ou como morrem, aquilo que tenham feito no passado contribuirá para realizar e alcançar Deus, não há dúvida. Não serão como este comerciante. Ele queria fazer um negócio com Deus. O demónio, Sahasrara também tentou fazer um negócio com Deus. Capítulo 4, verso 5. Ele disse: Ok, não me é possível obter a imortalidade, então deixem-me tentar negociar o melhor acordo possível para que possa escapar à morte. Mas ele esqueceu-se de que Deus, aquele que é o controlador de tudo, era muito mais esperto do que ele próprio. Aqueles que fixam as suas mentes apenas no Senhor, que continuamente meditam no Supremo Narayana Krishna dentro de si próprios, elevar-se-ão naturalmente à consciência de Deus. Em tudo o que façam, tudo fluirá naturalmente e não haverá obstáculos. É por isso que praticar Japa Kriya é muito importante.